Oi, tudo bem? Meu nome é Luiz, eu sou professor de redação e hoje a gente vai falar sobre a dissertação no vestibular e as disposições com as quais a gente a escreve. Bom, em primeiro lugar, ao longo desse curso, ao longo das nossas aulas, a gente vai entender a dissertação como se fosse uma versão simplificada ou uma filha mais nova dos textos que vocês precisarão escrever na academia, na universidade. Então ela é uma versão simplificada da dissertação do mestrado, ela é uma porta de entrada para a tese de doutorado, ela é uma simplificação dos artigos acadêmicos, dos ensaios que porventura vocês venham a escrever. Então, antes da gente entrar efetivamente no que é a dissertação do vestibular, vamos pensar um pouquinho juntos a respeito de como se configuram esses textos acadêmicos, como é que se configura uma pesquisa acadêmica. Nessa pesquisa, o cientista, o pesquisador, ele levanta uma hipótese a respeito de algum fenômeno, ele levanta uma hipótese de trabalho e depois é atrás dessa hipótese que ele vai fazer a pesquisa dele. Então ele vai procurar fazer alguns experimentos a partir de algumas determinadas metodologias para conferir se a hipótese é válida ou não. Ele vai fazer algumas entrevistas com pessoas, caso a gente esteja falando de uma pesquisa no campo das ciências sociais. Ele vai fazer uma revisão bibliográfica, caso seja uma pesquisa cuja base é análise bibliográfica e tudo isso. Depois de recolher todos esses dados, depois de formar esse repertório, ele vai refletir sobre esses elementos, ele vai testar algumas outras hipóteses, ele vai comparar resultados e tudo isso, e ao final ele chega às conclusões que aquela pesquisa, que aquele trajeto todo o permite chegar. Na dissertação do vestibular, obviamente, a gente não tem nem o tempo e nem o espaço e nem os recursos para fazer todo esse processo de pesquisa. Então o que a gente vai fazer vai ser reduzir um pouco aquilo que se esperaria da gente numa pesquisa um pouco mais ampla. Então aquilo que a gente tem na pesquisa acadêmica como uma hipótese de trabalho, na dissertação a gente já vai de cara chamar de tese, já é aquilo que a gente vai defender, já é a nossa interpretação a respeito da realidade, logo de cara colocada para o nosso leitor. Então, se é a tese o nosso ponto de partida na dissertação de vestibular, vale a pena a gente se questionar um pouquinho sobre o que é essa tese. Não é o intuito da nossa aula de hoje, não é hoje que a gente vai tratar da tese, não é hoje que a gente vai tratar da ideia de ponto de vista. Mas, em linhas gerais, uma tese é uma interpretação, é um posicionamento que a gente adota diante de um fenômeno qualquer a ser observado. É uma resposta, como vocês devem ter percebido, que não nos levou a lugar nenhum. A gente trocou tese por posicionamento. Então, em vez da gente pensar no que é esse posicionamento, qual é o conteúdo dele, o que pode aparecer como um posicionamento, a gente vai mudar um pouquinho o nosso olhar. Em vez da gente olhar para o que é o posicionamento, a gente vai pensar nas disposições com as quais a gente pode escrever uma dissertação no vestibular. E o que eu quero dizer com disposições? É a partir do que? É quem nós somos quando a gente vai escrever a nossa dissertação. Nesse sentido, acho que vale a pena a gente voltar de novo para essa questão do texto científico, do texto acadêmico, para a gente pensar em qual é a disposição com a qual um cientista observa, um cientista pensa a realidade. E aí, nesse sentido, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu não sou biólogo, que eu sequer gosto muito de biologia. No entanto, eu lembro, quando eu estava no ensino médio, de um exemplo que acho que casa bem com isso que me interessa a respeito da disposição de cientista, que é aquele exemplo das mariposas em Manchester, à época da Revolução Industrial. Se eu me lembro bem, e aí depois vocês podem conferir no Google e pesquisar, perguntar para algum professor de biologia, de fato, a época da Revolução Industrial começou-se a perceber uma mudança na população de mariposas, ou de um determinado tipo de mariposa na cidade de Manchester. Antes da Revolução havia um tipo de mariposa com uma coloração branca, e alguns dos indivíduos dessa população tinham algumas manchas pretas nos seus corpos, ou escuras nos seus corpos, e depois da Revolução Industrial começou a se diminuir o número dessas mariposas mais claras e aumentar o número das mariposas mais escuras. O que um cientista faz quando ele observa esse fenômeno? Ele não vai ficar olhando para ele dizendo, olha, as mariposas mudaram de cor e a gente precisa fazer alguma coisa para que elas voltem a ser o que elas eram antes. Ou então, está errado isso que está acontecendo porque a mariposa antes era clara, ela não era escura. Não, o que ele vai fazer vai ser observar esse fenômeno e tentar
criar interpretações, criar hipóteses de trabalho. Então ele vai começar a pensar a respeito do que a fuligem gerada pela Revolução Industrial provoca, ou como essa fuligem interfere nessas populações. E aí eles começam a descobrir, ou eles começam a propor que a fuligem, de alguma maneira, matava o líquen que ficava nas árvores, o líquen dava uma coloração clara para os troncos das árvores. Essa coloração clara servia como camuflagem para as mariposas mais claras antes da Revolução Industrial, então as mais escuras eram comidas pelos predadores. Depois da Revolução Industrial, a fuligem começa a matar o líquen, sem o líquen os troncos ficam escuros, ou melhor, com os troncos escuros, são as mariposas mais escuras que conseguem se camuflar. Ou seja, em nenhum momento aparece pra gente que isso deveria ser diferente, ou que isso precisaria mudar, que essas mariposas estão erradas por conta dessa mudança de cor, por conta dessa mudança de predomínio populacional. Não, o que aparece é uma interpretação para esse fenômeno. E é mais ou menos em torno disso que a gente vai trabalhar quando a gente estiver falando também da dissertação. Ao fazer uma dissertação de vestibular, a gente vai adotar essa mesma postura científica diante do tema sobre o qual a gente vai dissertar. Nesse sentido, eu gostaria de propor para vocês, como um exemplo, o tema da FUVEST de 2014. O tema era composto basicamente de um único texto de apoio, era uma notícia do The Guardian, falando sobre algumas declarações de um ministro japonês chamado Taro Aso, segundo as quais ele dizia que os idosos deveriam se apressar a morrer. Os idosos que estavam no sistema de saúde japonês deveriam se apressar a morrer, uma vez que eles já não contribuíam para a economia e, segundo o próprio ministro, ficavam só dando gastos. Pessoalmente, particularmente, a partir das minhas experiências de vida, a partir das minhas lembranças, a partir dos meus afetos, eu olho para isso e na minha vida cotidiana eu tenho as minhas reações a isso. Eu acho o ministro um babaca, eu acho ele insensível, eu acho ele desumano, eu posso achar absolutamente qualquer coisa a respeito desse ministro. Mas essas reações não formam um ponto de vista defensável argumentativamente dentro da minha dissertação. Então, pensando nisso, a gente vai tentar alterar. Em vez de eu olhar para esse fenômeno, as declarações desse ministro, como algo que pede o meu julgamento moral, o meu julgamento pessoal, eu vou olhar para isso como um fenômeno dentro de uma sociedade maior e vou tentar pensar como que esse fenômeno, de alguma maneira, reitera algumas práticas da sociedade, ou como é que ele se choca, porventura, com essas práticas, para criar a minha interpretação. Bom, quando eu ouço uma frase, ou quando eu leio uma frase como essa do ministro, os idosos devem se apressar a morrer porque eles não contribuem mais com a economia, eu posso parar para pensar, em primeiro lugar, isso é fruto de uma cabeça descompensada, de um sujeito desmiolado e por conta disso ele produziu essa frase, ou não? Essa frase talvez, por mais chocante que seja, em alguma medida reitera um funcionamento social maior. Quando a gente pensa, por exemplo, na lógica de produtividade na nossa sociedade, lembra, quando eu estou adotando essa postura de cientista social, não me interessa se essa lógica de produtividade é boa ou se ela é ruim. Não porque ela não é boa ou ruim, não é isso. É porque não me interessa ao meu olhar como um olhar de cientista social observando esse fenômeno. Mas dentro dessa lógica de produtividade, a gente de fato, em maior ou menor grau, tende a fazer escolhas que nos aproximem daquilo que é produtivo e que nos afastem daquilo que é improdutivo. A gente, por exemplo, quando está estudando para o vestibular e está super cansado, não aguenta mais fazer exercício, não aguenta mais ler apostila, ler livros, ler nada disso, mas sente uma culpa absurda de parar os estudos, de descansar um pouco, de assistir um filme que não tenha nada a ver com o vestibular, a gente acaba atrelando esses momentos de folga à justificativa da produtividade, por exemplo. A gente fala, eu vou tirar 3 horas de sono no meio da tarde, porque senão eu não consigo mais produzir. É quase como se eu estivesse dizendo a mim mesmo, olha Luiz, eu tenho 2 Luiz disputando o espaço. Um é o Luiz que quer descansar, o outro é o Luiz da produtividade, é o Luiz que precisa estudar para o vestibular. Nesse contexto em que eu acredito nessa produtividade, em que eu sinto a pressão dessa produtividade, é como se eu dissesse para o Luiz que quer descansar, olha, você precisa se apressar a morrer para que, efetivamente, você possa dar espaço para o Luiz que quer produzir.
Vale? Então, ó, eu tenho um outro fenômeno que não é, tipo, eu não estou dizendo, olha, Luiz, se apresse a morrer, mas eu estou dizendo que aquilo que me afasta da produtividade precisa dar espaço para aquilo que produz. Quando a gente muda um pouco o foco e analisa a nossa alimentação, também no tempo de trabalho, talvez a gente se sinta tão impelido a essa produtividade ou tão pressionado a essa produtividade que a gente acabe tomando decisões sobre a nossa alimentação que também são reflexo dessa vontade de produção. Então, em vez de eu arranjar tempo na minha semana para produzir os meus próprios pratos, para cozinhar alimentos, para deixar tudo isso preparado, para me alimentar bem, eu acabo recorrendo a fast food. Ou seja, eu tenho um corpo que está pedindo por saúde e eu tenho um corpo que precisa produzir. É como se eu dissesse para esse corpo que está pedindo saúde, se apresse a morrer, uma vez que o corpo que precisa ganhar passagem é o corpo da produção. Então repara que a frase do Taruazo, ainda que ela seja chocante, ela não é completamente isolada. A gente cotidianamente, de alguma maneira, alimenta esse apelo à produtividade até o ponto em que a gente acaba acreditando nesse apelo como se fosse uma regra de vida. Como se no momento em que não produzíssemos mais, a gente já não tivesse mesmo o direito à vida. E quando a gente olhava o tema da FUVEST, isso aparecia. O Taruazo era um senhor idoso de 72 anos de idade, dizendo isso. Ou seja, é quase como se ele falasse, o problema não é a idade, o problema é se você produz, se você colabora com a economia ou se você não colabora. E aí, nesse sentido, independentemente das minhas opiniões pessoais a respeito do Taruazo, eu consigo olhar para esse fenômeno e dizer algo como, em um contexto em que a produtividade é a tônica, em que a produtividade é exigida a todo instante, declarações como essa do ministro não são isoladas, mas refletem um modo de existência social. Os efeitos disso, talvez, quando não nos questionemos mais, é que passemos a tomar os imperativos desse modo de vida como os nossos próprios. Então eu tenho aí uma interpretação e uma possibilidade de análise. Essa interpretação não é única. Poderia ser outra. Em vez de analisar as declarações do Taruazo a partir desse apelo à produtividade, eu poderia fazê-lo a partir do apelo à novidade que a gente tem na nossa sociedade. É uma sociedade em que os produtos todos vão sendo atualizados ano a ano, muitas vezes até menos, em um intervalo menor, de forma que a gente vai se acostumando com a descartabilidade, a gente vai se acostumando a jogar fora aquilo que ainda não perdeu o seu valor. Mas se a gente não consegue atrelar ele o valor de novo, de novidade, de lançamento, é como se ele já não tivesse mais valor. Só que aí a gente vai ficando tão imerso nesse contexto todo que a gente começa a se avaliar a partir dos mesmos termos. A gente procura cremes que renovem a nossa pele, a gente procura tratamentos estéticos que o façam, a gente procura parecer sempre jovem, e nesse contexto não é estranho que aquilo ou aqueles em quem a gente não consiga reconhecer essa juventude, em alguma medida também sejam preteridos, também sejam dispensados. Nesse sentido, eu poderia propor uma tese ou propor um posicionamento da seguinte maneira: em um contexto em que é apenas o novo que tem valor, aquele a quem não se atrela mais essa característica deve ser descartado, e nesse sentido as declarações de Taruazo não são isoladas, refletindo uma forma de existência social, e o efeito disso, no limite, é que nós mesmos não nos aceitemos ou não aceitemos o próprio desenvolvimento biológico de nossos corpos, porque não o cremos como valioso, como válido. Tudo bem? Então seriam duas formas diferentes de eu me posicionar, de eu criar interpretações a respeito de um fenômeno. Nenhuma delas está correta, está errada, nenhuma delas pede para que eu resolva a questão, para que eu julgue a declaração do Taruazo, para que eu diga que ele não deveria ter feito essa declaração, que ele deveria repensar os seus atos. Não, nessa postura de cientista social, o que me interessa é observar o fenômeno e propor uma interpretação que dê conta de localizar esse fenômeno dentro de uma estrutura maior, dentro de um contexto maior que interfere na sua produção. Isso se a gente estiver falando de redações ao estilo da FUVEST, ao estilo da UNESP, ou seja, redações que
propõe ao aluno uma dissertação sem grandes ou sem orientações específicas. É para escrever uma dissertação argumentativa. Quando a gente muda o foco e vai para o Enem, aí também muda a nossa disposição ao escrever a redação. Eu não sou mais simplesmente um cientista social. Eu passo a ser, ao escrever esse texto, um político e, como tal, cabe a mim identificar problemas dentro dessa sociedade e propor soluções para esses problemas. Nesse sentido, se eu estivesse fazendo uma redação do Enem, a partir do texto da FUVEST, já não basta eu dizer que em um contexto em que a produtividade é atônica, declarações como a do Taruazo não são isoladas, o que tem como efeito a exclusão dos mais idosos desse contexto social. Eu preciso indicar que isso para mim é um problema e esse problema precisa ser resolvido. Diferentemente das outras provas, o Enem, pelo menos até o ano passado, fornecia pra gente uma régua pra gente avaliar, pra gente julgar o fenômeno que a gente estava observando. Era a régua dos direitos humanos. Então, nesse sentido, eu observaria a declaração do Taruazo e trabalharia em cima do quanto ela se afasta ou do quanto ela se aproxima dos direitos humanos. E eu poderia produzir como tese, como ponto de vista, algo como, em um contexto em que a produtividade é atônica, as declarações de Taruazo não são isoladas, o que provoca a exclusão de idosos, e isso deve ser enfrentado socialmente. Ou seja, nesse modelo de texto, me interessa não apenas a identificação do fenômeno, mas a identificação de um problema e a resolução desse problema. Por hoje é isso, muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.